Como viver milagres em um mundo cada vez mais desafiador. Nós sabemos que os dias são maus, a fé de muito tem se esfriado, mas a verdade é que ainda você pode viver milagres. Milagre ainda existe, só que não é tão comum você ouvir, não é tão comum você falar. E se você tem algum milagre, o que você ouviu, pode estar comentando aqui embaixo, para que a fé dos irmãos seja edificada também. Então nós vamos falar sobre os 3 pontos para você viver o milagre. O primeiro ponto que você precisa fazer para viver o milagre é mudar a sua visão. Só pode viver milagre quem acredita em milagre. Então o processo do milagre começa quando você muda a sua visão. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Existem 2 tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. Para que a gente venha viver milagres, a gente precisa ter esse tipo de fé, que é a fé sobrenatural, é além do comum. Certa ocasião, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro, entre os discípulos, vai dizer: Mestre, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Se é o Senhor mesmo, também quero andar e caminhar nessas águas, porque eu creio que o Deus que eu sirvo que ele é sobrenatural, ele tem um poder também de me fazer caminhar sobre as águas. Então Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas, ele teve um tipo de fé sobrenatural. A gente percebe um ponto, que se Pedro fosse como os outros discípulos, ficassem no barco com medo ali, o medo ele impede você de vivenciar milagres. Quebre as barreiras, quebre a opinião alheia, com a opinião alheia das pessoas, você com a sua visão das pessoas, você não vai conseguir vivenciar nada, nenhum milagre. A palavra de Deus diz que a gente precisa ter os nossos olhos no autor e consolador da nossa fé. Esse é o segundo ponto, tenha fé. A gente pega na Bíblia o exemplo claro da mulher do fluxo de sangue. Foram 12 anos que ela estava enferma. Ela procurava de tudo nas pessoas, mas teve um dia que ela determinou. Ela ouviu Jesus e ela falou: se tão somente eu tocar nas tuas vestes, pelo que eu estou ouvindo, esse homem tem poder de fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar. Então se eu só tocar nele eu vou ser curada. Então ela determinou isso. Mas todo mundo possivelmente julgava, não tem como, ela gastou tudo que ela tinha. Então as pessoas olhavam, com certeza desprezavam. Você vê, cara, aquela mulher gastou tudo, tá aí na vida, logo ela vai morrer. Só que aquilo que as pessoas acham é diferente do que Deus ele tem a seu respeito. Mas sem fé nós precisamos saber que é impossível agradar a Deus. A própria palavra diz, então aquela mulher lá determinou isso em seu coração. Ela foi até Jesus, tocou nele e foi curada. Rompa a multidão. Não deixe o medo te vencer. O medo pode ser algo bom na sua vida, porque você vai ser movido pelo medo. Mas a partir do momento que o medo vence a sua vida, vai travar e vai impedir de você vivenciar milagres. Então, não deixe o medo te vencer, amém? Nós vamos falar sobre o terceiro ponto para fechar com chave de ouro. Como que eu posso vivenciar milagres? Eu já sei que eu preciso acreditar em milagre. Eu já sei que eu tenho que romper a multidão. Eu tenho que ter fé para superar os obstáculos. E a gente vai falar sobre o terceiro ponto. O ponto mais chave. O ponto mais chave está relacionado ao seu mover, à sua ação. A palavra de Deus diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Não tem como Deus ele operar um milagre se você não se mexer. Deus ele só vai operar um milagre quando você perdeu o controle da situação, porque se é milagre é para quem não pode, se é milagre é porque não pertence a nós, sim, a Deus. Mas para que o milagre venha acontecer, você precisa dar o passo de fé. Em certo momento Jesus ele estava caminhando sobre as águas, os discípulos estavam gritando naquele barco. E Pedro vai falar assim: Mestre, é o Senhor, manda-me ter contigo. Pedro lançou um desafio: lance desafio com o Senhor. Senhor, se o Senhor é na minha vida, isso vai acontecer. Senhor, se o Senhor é na minha vida, a minha vida financeira vai mudar. Faça um desafio para você viver o seu milagre. Qual que é o seu milagre que você precisa? Será que é na vida profissional? Será que é na vida sentimental? Faça um desafio com Deus. Fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, nós precisamos determinar. Porque se você serve um Deus que é sobrenatural, coisas sobrenaturais tem que acontecer, a vida tem que mudar, não pode continuar da mesma forma. Então,
Se você serve um Deus que é sobrenatural e você acredita, tem um tipo de fé que é sobrenatural, tenha certeza de uma coisa, que você não vai vivenciar coisas comuns, se prepara para contemplar o extraordinário, o melhor de Deus para sua vida, amém? E é isso que Pedro fez, ele determinou. E Jesus falou que vem, porque quem acredita em milagre, quem acredita em milagre, eu faço acontecer o milagre. Pedro começa a caminhar, mas depois ele afunda. E algo que Jesus nos ensina, eu sei que não tem nada a ver com esse tópico que a gente está falando. Nossa, o que Jesus nos ensina quando o Pedro ele cai? Muito importante para que a gente venha olhar para o nosso irmão, quando nosso irmão cair, ser fraco. Jesus primeiro ele estende a mão e depois ele fala, homem de pouca fé. Então, para a gente fechar aqui, antes de você falar do seu irmão, estenda a sua mão. Antes de você falar de alguém, pelo menos ajude essa pessoa. Antes de você falar, a geração de hoje é muito aquela que julga e não tem pouca ação, mas tem muita ação labial. Então a gente precisa entender isso, que Deus ele vai glorificar o nome dele através da nossa vida, amém?